E agora, presta atenção que o assunto é polêmico, gente. Uma professora da rede pública de São Paulo postou um vídeo na internet falando como a educação permissiva, adotada por muitos pais, presta atenção nesse termo, permissiva, está atrapalhando o trabalho dos educadores na sala de aula. E ela ganhou apoio de vários professores e crítica de muitos pais. Vamos ver. Bacana você querer evitar traumas no seu filho. Eu acho que realmente na sociedade seria muito melhor se alguns traumas de infância não acontecessem. Mas eu sinto te informar que você perdeu a mão. E aí o que deveria ser uma infância sem traumas se tornou uma infância impossível de outra pessoa, além do ciclo familiar da criança, consiga conviver com esta criança. O seu filho não obedece absolutamente ninguém, o seu filho não tem noção de autoridade, o seu filho acha que as obrigações podem ser negociadas, só que aí você esqueceu de falar pra ele que isso acontece aí dentro da sua casa. Dentro da escola, não dá pra gente negociar com 30, 40 crianças ao mesmo tempo. Na escola, as vivências são do coletivo para o individual, não ao contrário. Se você acha que o seu filho é a criança mais especial do mundo, ele é para você. A gente precisa tratá-lo igualmente para que ele tenha uma ideia de igualdade, para ele que tenha uma ideia de respeito ao próximo. Se ele realmente achar que ele tem mais direitos do que o próximo, se ele realmente achar que ele é mais especial que o próximo, que tipo de sociedade nós estamos criando para o futuro? Como é difícil, né? Como é difícil acertar, encontrar o caminho certo da educação. A gente precisa, primeiro de tudo, aprender a diferenciar, né? O que é uma educação positiva de uma educação permissiva. Gente, são coisas completamente diferentes, né? E na hora de colocar em prática, a gente acaba o quê? Confundindo uma coisa com a outra. Vem cá, vamos bater um papo que hoje vai render, hein? Vem cá, deixa eu primeiro cumprimentar as nossas convidadas aqui. Kelly Nunes, psicopedagoga. Lopes, de onde eu tirei o Nunes, gente? É Lopes, Kelly Lopes, psicopedagoga, vai contar pra gente o que está acontecendo dentro da sala de aula, se é realmente isso que essa professora disse. Júlia Suete, psicóloga, obrigada também pela sua presença. Obrigada. Psicóloga. E aqui a mamãe, Letícia Boldt. Você ficou chocada com esse depoimento dessa professora? Qual é a reação que ele causou em você? Então, a gente fica um pouco, né? Boa tarde. Boa tarde, Lê. A gente fica assim, né? Mas a gente vai vendo isso, né? Dentro das escolas, né? Os amiguinhos, a gente acaba acompanhando um pouco, né? Vendo algumas atitudes das crianças, né? Diante dos pais. Então, isso assusta um pouco, né? Dá para assustar. Kelly Lopes, conta pra gente. Está realmente acontecendo isso nas escolas, nas salas de aula? O filho em casa, às vezes, pode mais do jeito dele, aí chega na escola, tá difícil colocar essa regra no coletivo, às vezes por causa de um, por causa de dois ou três. Roberta, é exatamente tudo que ela falou e da forma como essa professora desabafou. Está cada dia mais difícil permanecer em uma sala de aula. Os nossos professores, a cada dia, eles enfrentam uma verdadeira batalha. Porque imagina uma sala com 30 crianças e vamos colocar aí uma porcentagem de 75% a 80% das crianças que acham que podem fazer o que elas querem, da forma que elas querem, e que esquecendo que existe uma autoridade em sala de aula e mais, que existe uma hierarquia dentro dessa escola e que essa instituição possui regras. Por quê? É o reflexo da família. Porque na família as regras são negociáveis. E nós não temos como negociar regra. Dá um exemplo disso na prática para o pessoal de casa entender o que está acontecendo. Tipo, a hora do recreio, cada um quer fazer um horário, por exemplo? Hora do recreio já é uma coisa mais expansiva mesmo, para as crianças terem aquele momento de relaxar, de correr, de extravasar, porque é como se elas fossem se autorregular no recreio
para retornarem, né, à sala de aula e permanecerem de forma adequada. Ali na sala de aula, obedecendo às regras, cada um precisa falar de uma vez, e não é assim que acontece. Por exemplo, se a professora fala, vamos todos fazer atividade da página tal, tem aqueles que abrem um livro e começam a folhear e não vão fazer a atividade, porque não estão com vontade. Simples assim. Simples assim. Existe isso nas escolas, né? Ou tem aquele que começa a conversar e o professor pede para respeitar a turma, respeitar o que está sendo feito em sala de aula, ele faz de conta que não escuta. E aí o professor pede a esse aluno para se retirar, para conversar com um coordenador, disciplinar alguma coisa. Esse aluno sai rindo. Por quê? Porque é aquela sensação da impunidade. É como se, eu sei que eu vou chegar em casa, não vai dar em nada. Então, para ele não importa se ele vai para uma coordenação disciplinar, se a orientadora vai conversar com ele não, é difícil ele ter uma reflexão verdadeira. O que antigamente se chamasse os nossos pais na escola. Nossa! Né? O tratamento em casa era de outra história, né? A conversa, como diz a mamãe, o buraco é mais embaixo. Agora, Júlia, a gente fala tanto, né? E absorve, aprende muito com esse conceito de educação positiva. Mas qual é a diferença dessa educação positiva para uma educação permissiva? Explica isso pra gente na prática. Tá, vamos lá. Quando a gente fala de uma educação positiva, a gente fala de um acolhimento, a gente fala de um respeito, né? Na educação positiva, a gente começa a ouvir mais os nossos filhos. Só que ouvir os nossos filhos não quer dizer que nós vamos fazer tudo aquilo que eles querem que a gente faça. E aí, educação permissiva, que é onde você deixa a criança livre para fazer o que ela bem entender, sem estipular regras e sem fazer com que ela entenda que existem autoridades dentro de casa e na escola. E aí, até o que a gente estava comentando, a gente saiu de um contexto onde existia muita falta de respeito, né? Onde existia a violência física, muitas vezes os pais castigavam de forma que era traumatizante para aquela criança. Só que o problema é que a gente está indo para um outro extremo, um extremo onde a criança não tem limites, ela não entende até onde ela consegue ir e ela não respeita a autoridade, porque o pai quer ficar só como amigo. Porque eu sou amigo do meu filho, só que não entende que além de amigo é pai, então exerce autoridade sobre aquela criança. Vou deixar a pergunta de milhões no ar para daqui a pouquinho você responder. Tá. Como encontrar esse equilíbrio? E saber e ter a consciência, será que eu estou sendo permissivo? Quais perguntas que a gente tem que se fazer? Ou será que eu estou tendo uma educação positiva? Eu estou aplicando uma educação positiva ou permissiva? Você, na sua casa, como é que você lida com essa questão dos limites com seus filhos, Letícia? Tem horário para almoçar, horário para dormir, horário para jantar? Como é que funciona isso? Então, lá em casa a gente tem horário, na hora que todo mundo vai jantar ou almoçar, todo mundo junto. Larga celular, não tem celular na mesa, né? Eu até estava lembrando aqui que na escola mesmo da minha filha, né? Eu sempre vou lá, né? E reclamo com a escola porque os alunos, as crianças, né? Acabam levando tipos de merenda para a escola que não deveria. E aí minha filha chega em casa e fica, mãe, fulano levou um refrigerante. Mãe, eu quero levar. Então, assim, eu tenho que sempre sentar com ela e conversar. Olha, não é isso para você levar. Então, tem dia que eu deixo ela levar merenda? Tenho. Mas é uma merenda saudável. Eu falo, isso aqui é bom para você. Então, eu tento levar para ela aquilo que ela gosta. E aí ela fica assim, poxa, mãe, mas fulano leva um biscoitinho e não sei o quê. Não, Isa, não pode. Então, assim, é melhor para você. A escola já falou que não pode. Então, a gente está indo contra aquilo que eles estão falando. Aí ela vai, entende, ela, não, tá bom, mãe. Aí eu vou lá, levo ela para fazer junto comigo as coisas. Aí ela já esquece. Mas, assim, é difícil. É complicado, mas assim, graças a Deus lá em casa a gente tem assim um equilíbrio bacana. E você foi criada assim? Se tem regra, tem que cumprir a regra? Sim, minha mãe, assim, ela sempre, era hora de parar para comer, todo mundo estava sentado. Eu lembro que minha avó botava todo mundo sentadinho assim, os netos, né? E a gente comia todo mundo junto, eu achava isso tão legal. Eu faço isso também, que eu tomo conta de criança também, às vezes eu boto todo mundo assim, vamos comer, vamos fazer as coisas. Então, assim, eu acho isso bacana, né? Então, é legal a gente ter esse controle, né? Total, né, gente? Você falou da história da merenda, eu também já tive que ter essa conversa várias vezes
com a minha filha. E são desde exemplos assim que ela está dando, de cada hora, às vezes em plena segunda-feira tem criança levando determinado alimento, um doce, um refrigerante. E desde esse tipo de influência, porque pensando no lado do professor, né, a mãe consegue negociar em casa com o filho e parar para explicar. Agora, 30, 40 alunos numa sala de aula... Mas olha só o que ela disse, e que é exatamente o que acontece na escola. Os comunicados, né, que as famílias recebem, eles sempre são claros. Mas, nesse caso, quem desrespeita a regra? A Os família. pais, E aí, como que a escola cobra daquela criança se a própria família desrespeita a regra? E mais, Roberta, às vezes a família fala, nossa, mas sua escola é muito chata, é muito cheia de regra. A família destitui o papel da escola, entende? Então, nós entramos num ciclo perigoso, é um ciclo perigoso, é o que ela disse, nós estamos polarizando, né, para um extremo do qual as famílias já perderam o controle dos filhos. E o que acontece uma criança crescendo sem regra? É uma criança ansiosa, é uma criança insegura, é uma criança que vai ter problemas na autoestima, é uma criança que vai ter dificuldades de aprendizado, dificuldades no desenvolvimento das habilidades socioafetivas. E ele chegou a bater de frente com o professor? Batem sem medo, sem receio algum. Na nossa época não tinha nada disso, né? O professor falou, baixou a cabeça, respeito. E isso, infelizmente, está sendo comum na sociedade atual. Olha só o comentário que a gente recebeu aqui da Rosana Favoretti. Hoje os pais estão achando que escola, gente, é depósito de crianças. Acham que os professores são obrigados a educar seus filhos, mas a educação vem de casa. Nunca tive problema com os meus filhos, pois sempre disse que o professor tem que ter respeito e também tem que respeitar os mais velhos. Júlia, tá preparada aí para a pergunta de milhões? Tá, pode vir, vai. Vamos lá, então. Como que a gente encontra esse ponto de equilíbrio? Nem que a gente não pode nem permitir tanto, né? Não pode ser permissivo e, ao mesmo tempo, a gente também não pode ser aquela educação autoritária, rígida, né? Vamos pensar aí no lado da educação positiva. Como equilibrar isso? Tá. Primeiro que o pai precisa ter ciência de que o filho reconhece as regras. E assim, gente, ter regras não quer dizer que nós estamos... Não é um general, é diferente. A gente pode estipular regras com respeito, só que as pessoas, elas querem impor as coisas gritando, querem impor as coisas, às vezes, de forma física, com agressão. Aí a gente vai para a parte agressiva. Entende? Então, assim, o ideal é, seu filho reconhece quais são as regras, qual é o horário de comer, qual é o horário de tomar banho, acabou o horário da televisão. Depois, seu filho sabe que você é uma autoridade na vida dele, ele respeita isso, você propaga isso para as outras pessoas ao redor, ou seja, faz com que seu filho respeite tio, avô, professor e por aí vai. Entende? Então, assim, faça com que o seu filho reconheça quais são as regras, que você é autoridade na vida dele, imponha limites e deixe seu filho lidar com as frustrações da vida, gente. Faz parte do desenvolvimento infantil. Então, assim, hoje eu percebo que isso é muito reflexo dos pais que não querem deixar que os filhos ouçam não. Não querem deixar que os filhos sintam raiva e ficam tristes. Só que a gente precisa deixar com que essas emoções aconteçam e acolher essas crianças através da educação positiva. Perfeito, Júlia. Obrigada, viu? Obrigada. Encerrou muito bem esse assunto. Obrigada também, Kelly. Obrigada, pela sua colaboração. Letícia, dá um beijo nas crianças. Sim. E todo mundo comendo na hora certa, levando a merendeira saudável. Por aí, né, Lê? Com rotina, né, Com Roberta? rotina. Isso aí, gente. Não é uma vez ou outra só, não.